que é que nós sabemos? As duas esferas são ambas de cobre, então nós podemos concluir que a capacidade térmica mássica da esfera A é igual à capacidade térmica mássica da esfera B. E nós agora podemos escolher o ponto que quisermos, eu vou sugerir este. O que eu vejo é que para a mesma variação de temperatura, a esfera A tem que receber mais energia. E então, a variação da energia recebida por A em relação à variação da energia recebida por B será igual à massa do A vezes a capacidade térmica mássica do A vezes a variação da temperatura do A sobre a massa de B vezes a capacidade térmica mássica de B vezes a variação da temperatura de B. Então eu vejo que, na verdade, a relação das energias está na proporção de 1 para 3. Então nós sabemos que a energia recebida por A é o triplo da energia que é recebida por B. A capacidade térmica mássica é a mesma e para esta diferença de energias nós temos a mesma variação da temperatura, então aqui fica só apenas o quociente entre a massa do A e a massa de B, pelo que a massa do A será necessariamente o triplo da massa de B. A água vai ter uma variação de temperatura de 20 para 50 graus. Portanto, eu neste momento só vou calcular a variação da energia da água pela expressão mc vezes a variação de temperatura. A massa de água é de 0,500 vezes o 4180 vezes a variação de temperatura, que é de 50 menos 20. Esta energia dá 62.700 joules. Temos aqui uma informação que é relevante. 50% da energia que é fornecida pela resistência é absorvida pela água, o que significa que a resistência, na verdade, tem que transformar mais energia do que esta. Esta é apenas metade. Então, nós dizemos que se o rendimento desta transferência é igual à energia útil que é absorvida pela água sobre a energia fornecida vezes 100, fornecida pela resistência, então a energia fornecida há de ser igual à energia útil, que é o 62.700, sobre 50 vezes 100. Isto dá um total de 125.400 joules. Finalmente, esta energia é fornecida por uma resistência cuja potência é de 500 watts. Podemos concluir que o intervalo de tempo será igual à energia fornecida sobre a potência. A energia será de 125.400 a dividir por 500. Ora, 125.400 sobre 500 dá um total de 250,8 segundos. A transferência de energia entre a resistência e a água processa-se por condução e é transferida na forma de calor. Suponha que a referida amostra de água está numa temperatura de 50 graus Celsius, é colocado no interior um objeto estanho com uma massa de 250 gramas a temperatura de 20 graus Celsius. Desprezando eventuais trocas de energia, calcula a temperatura a qual se estabelece o equilíbrio térmico. Portanto, este é um exercício muito importante. Temos a amostra de água. A temperatura da água é uma temperatura de 50 graus Celsius. A massa é de 500 gramas. E agora temos um objeto estanho. E este objeto tem uma massa de 250 gramas e encontra-se a uma temperatura de 20 graus Celsius. Quando eu colocar o objeto estanho no interior da massa de água, o que vai acontecer é que o objeto estanho, por se encontrar uma temperatura inferior, vai receber calor, vai aumentar a temperatura e a água vai diminuir a temperatura, até que vão ficar os dois à mesma temperatura. Aqui diz-me que vamos desprezar eventuais trocas de energia entre sistema e vizinhança, portanto vamos aproximar o sistema de um sistema isolado. Primeiro, indicamos a expressão matemática que iremos utilizar, que é variação da energia interna de um sistema é igual à soma do calor de trabalho, que esse sistema irá trocar com a vizinhança. Mas aqui diz-me que o sistema é isolado. Então, a variação da energia interna passa a ser igual a zero. Qual é o meu sistema? Será a água e eu tenho. Então, a variação da energia interna da água somada com a variação da energia interna do estanho é igual a zero. E agora, neste passo, vamos substituir por uma das expressões MC delta T ou M delta H. Então vamos ter MC delta T para a água, o MC delta T para o estanho há de ser igual a zero. Portanto, o estanho vai aquecer, a água vai arrefecer, vão ficar à mesma temperatura, e agora vamos substituir. Então aqui fica 0,500 vezes 4.180 vezes a temperatura do fim, menos 50, mais 0,250 vezes a capacidade térmica mássica do estanho, que é 228, vezes a temperatura do fim, menos a temperatura inicial, que era de 20 graus Celsius. Isto é tudo igual a zero. 2090 vezes 50, mais 0,250 vezes 228,
57 vezes 20 sobre 2090 mais 57. 49,2 graus Celsius. De facto, não é surpreendente, não é? Porque o estanho, além de ter uma capacidade térmica mássica que é algumas dezenas de vezes inferior à da água, portanto o estanho varia muito mais facilmente a sua temperatura. Neste caso, ainda temos aqui uma condição cumulativa, é que o estanho tem muito menos massa do que a água, não é? Tem metade. O que significa que, em termos de variação absoluta da temperatura, o estanho vai ter uma grande variação de temperatura e a água vai ter uma reduzida variação de temperatura. Quando a esfera se desloca de A para B, a sua energia cinética aumenta e a potencial gravítica diminui. Quando a esfera se desloca de C para D, a sua energia cinética diminui e a potencial gravítica aumenta. De A para D, a energia mecânica da esfera é constante, neste caso, ficaria ou não varia. A energia potencial gravítica da esfera no ponto B é metade. Se tem metade da altura, tem metade da energia potencial. A variação da energia mecânica é igual ao trabalho das forças não conservativas, são todas menos o peso, o que significa que a variação da energia mecânica, neste caso, será igual ao trabalho da reação normal. Como a reação normal é perpendicular ao deslocamento, então a variação da energia mecânica é igual a zero. Se a variação da energia mecânica é igual a zero, significa que a energia mecânica do início é igual à energia mecânica no fim. Logo, o meio da massa vezes a velocidade do início ao quadrado com mg vezes a altura do início será igual ao meio da massa vezes a velocidade do fim ao quadrado com mg vezes a altura do fim. Simplificamos as massas e daqui retiramos que 0,5 vezes 0, que a esfera no ponto A parte do repouso, mais o g, que é 9,8 vezes a altura, que são 10, será 0,5 vezes a velocidade na posição B, mais o 9,8 vezes a altura da posição B, que são 5. E daqui calculamos a velocidade da esfera em B. Portanto, isto vai me dar 98 menos 49 dá 49, 49 sobre 0,5 dá 98, a raiz quadrada de 98. Ora, a raiz quadrada de 98 dará aproximadamente 10. Para terminar a capacidade térmica mássica do alumínio, um grupo de alunos utiliza um bloco de alumínio com 500 gramas de massa, colocado numa caixa isoladora. O bloco tem 2 cavidades, onde se coloca um termómetro analógico. Atenção, que estas informações não são inocentes. E na outra temos uma resistência de 60 watts. Sabemos que a temperatura inicial era de 22, afinal é de 30, depois um intervalo de tempo de funcionamento de 60 segundos. Admita que toda a energia fornecida pela resistência é transferida para o bloco, estamos a admitir um rendimento de 100%. Calculo o valor da capacidade térmica mássica do alumínio e apresento as etapas de resolução. Portanto, em primeiro lugar, vou calcular a energia fornecida, multiplicando a potência pelo intervalo de tempo. A potência é de 60, o intervalo de tempo é de 60, este está um total de 3.600 joules. Depois, se a energia fornecida, diz-me que aqui vamos admitir que toda a energia fornecida é transferida efetivamente para o bloco, a energia útil é também de 3.600 joules. Mas nós sabemos que neste caso a energia útil, que se vai refletir na variação da temperatura, calculou-se por mc vezes a variação de temperatura, então 3.600 será igual à massa, que é 0,5, vezes o valor do C, vezes a variação de temperatura, que é o 30,5, menos o 22,2. E daqui vamos calcular a capacidade térmica mássica do alumínio, portanto está aproximadamente 867 joule por cada quilograma e por grau Celsius. Indico duas grandezas que foram medidas para determinar o valor da potência dissipada, ou seja, dissipada aqui é transformada em calor, não é perdida. Na resistência, nós medimos a diferença potencial e medimos a corrente, uma vez que a potência de uma resistência se pode calcular multiplicando o por exemplo. Indica a incerteza de leitura associada à medida da temperatura do bloco de alumínio. A temperatura foi determinada com um termómetro analógico. E eu por aqui consigo perceber que a última divisão que é registada está nas décimas. Nós sabemos que a tolerância de leitura afeta apenas o último algarismo que é registado. Portanto, a tolerância de leitura estará nas décimas. Nos aparelhos analógicos, a tolerância de leitura é metade da menor divisão, então neste caso será 0,5 graus Celsius. Eventualmente, este é um termómetro que está graduado, no mínimo, em unidades de graus Celsius, e, portanto, nós vamos registrar mais ou menos metade da menor divisão e metade de uma unidade é 0,5. Ou seja, se vocês registrassem a temperatura inicial, ficaria 22,2 mais ou menos 0,5
graus Celsius e a temperatura final era o 30,5 mais ou menos, 0,5 graus Celsius. Se a superfície é menos refletora, será a lata que realiza uma maior absorção. Se realiza maior absorção, vai ter a maior variação de temperatura. Portanto, a que tem maior variação de temperatura é a lata quente. Depois, diz, a partir de um determinado instante, as temperaturas vão se manter constantes por um motivo mais ou menos simples. É que os objetos, além de absorverem, também emitem radiação. A radiação que é emitida com maior potência quando a temperatura é mais elevada. Ora, como a lata aumentou de temperatura, também vai aumentar a potência da radiação que ela própria está a emitir, e quando a potência da radiação emitida e da absorvida passarem a ser a mesma, então a energia que está a ser recebida e está a ser libertada com a mesma taxa temporal. Ou seja, a energia total contida na lata vai permanecer constante. Ou seja, a temperatura permanece constante, portanto as taxas temporais de emissão e de absorção passaram a ser iguais. Sob que forma é que é transferida a energia da lâmpada para as latas? É sob a forma de radiação, obviamente. Durante a realização do trabalho, usam lâmpadas com a mesma potência, mesma distância e a mesma massa de água. Qual é o objetivo aqui? Se eu estou a fazer um controle variável, é que para conseguir estabelecer uma relação entre grandezas que estão a variar, que neste caso será o aumento da temperatura ou a capacidade de absorção da radiação e o revestimento, a cor da lata. Portanto, será a variação de temperatura e o revestimento. Quanto maior é o valor da temperatura, maior será a potência da radiação que é emitida. Portanto, devido à emissão, a temperatura diminui. Se a temperatura diminui, então, de acordo com o que aqui está, a potência da radiação emitida também diminui. Ou seja, na prática, o que está aqui a ser dito é uma coisa simples, que é, durante um arrefecimento de um corpo que está a emitir radiação eletromagnética, à medida que o corpo arrefece, o corpo vai arrefecer mais lentamente, porque a taxa de emissão também vai diminuir.